Em 3 meses de governo Bolsonaro, Executivo e Legislativo já enfrentaram uma primeira crise de relacionamento. O motivo visível é a disputa sobre a responsabilidade da articulação política em torno da reforma da Previdência. Depois de dias de bate-boca, os ânimos parecem serenar, mas a reforma ainda engatinha no Congresso. Eu vou conversar com o deputado federal Subtenente Gonzaga, do PDT, que integra a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a porta de entrada da tramitação de qualquer matéria na casa. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade de participar. Deputado, a articulação política da reforma, como eu me referi, foi aí um pivô dessa crise que envolveu o presidente da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, houve aí declarações, parte a parte, gestos, indicando essa menção que eu fiz, que parece que as coisas estão mais serenadas. Agora, qual é a sua percepção desse acontecimento, desse entrevero, e como é que estão as coisas no Congresso agora? Olha, eu compreendo que a Previdência é apenas a parte visível desse problema de articulação do governo, né? As razões, a Previdência ela é a parte visível, ela ajuda porque é uma proposta muito ruim, né? Mesmo aqueles que defendem a necessidade de uma reforma condenam aquela proposta. É difícil, eu não encontrei nenhum parlamentar que dissesse que aquela proposta deverá passar integralmente porque ela é boa. Então, há uma clareza... Nem os deputados do PSL, agora eles fecharam a bancada, fechou questão. Mas uma coisa é fechar a questão com a proposta de aprovar em plenário. Mas eles sabem que o que vai chegar no plenário não é o que entrou na CCJ. Então, uma coisa é fechar a questão de aprovar. Mas eu duvido, tá? E pelo que eu ouvi de todos eles até agora, nenhum deles admite aprovar exatamente como entrou. Então essa é a parte visível, mas a dificuldade de articulação talvez por uma realidade de governo novo, mas por uma narrativa desnecessária, né? Uma narrativa agressiva desnecessária que tem sido protagonizada por setores do governo, né? Então essa disputa por referências ideológicas, por referências olavistas ou militares. Isso contamina? Contamina, porque essa é uma discussão... Nos bastidores é possível perceber essa é uma discussão que está lá no Executivo, certo? Mas que tem reflexo no Legislativo e dificulta, obviamente, uma defesa intransigente do governo. Então, aqueles que precisam, né, que teriam ou têm a responsabilidade, que é, naturalmente, quem tem a necessidade de fazer uma defesa intransigente do governo é do seu partido. Então, quem tem essa necessidade estão degradando entre si, né, no partido, é a mídia que está colocando, as redes sociais estão demonstrando, e aquele, portanto, que tem essa obrigação, não conseguiu se ajustar como um partido com pensamento unitário. Então, eu diria que a Previdência ela é a parte visível, pela resistência natural que a Previdência gera. E então, com esse clima, né, ninguém quis assumir essa coordenação até hoje, ou ninguém foi capaz. Na opinião do senhor, de quem é a responsabilidade? Olha, obviamente que, muito embora haja, por óbvio, a independência dos poderes, mas se o Executivo tem a iniciativa de encaminhar uma proposta como agenda de governo, o governo tem a obrigação de articular esse processo de votação. A independência dos poderes não é a mesma coisa de dizer que eles não se relacionam e que um não tem co-obrigação. Então, se é uma agenda que o Poder Executivo entende como prioritária, obviamente que ele tem que mandar junto com o projeto, como diria o delegado Valdir, né? Mandou o abacaxi, tem que mandar a faca também para descascar. Agora, na verdade, o que o presidente Bolsonaro está dizendo é que ele está sendo cobrado daquilo que ele não quer, o que ele chama de velha política, de práticas da velha política, que para a reforma andar, ele tem que distribuir cargos. Não é? Olha, e é isso que ele denuncia nessa discussão. Como é que é isso? O senhor que está lá dentro e está vendo de perto. Eu aprendi que tudo que é genérico tende ao abstrato. Então, esse discurso de velha política e nova política, isso não traduz fatos, não traduz realidade, tá certo? Eu estou no segundo mandato, tenho 57 anos, tá? De que velha política eu sou?
Eu sou velho de idade, tenho 57 anos. Estou no segundo mandato. De que velha política? Eu sou da velha ou da nova política? O fato de ser do primeiro mandato garante que ele está imune a práticas, porque para mim só faz sentido falar dessa velha política quando ele quer atribuir à velha a corrupção, como se a velha política só fizesse a partir de corrupção. Então, quando ele generaliza, né, um debate político, né, de construção de convergência, de busca de um pacto que viabilize uma agenda propositiva para o Estado brasileiro, ele traduz isso em velha política. Ele não diz com quem que ele está falando, de quem que ele está falando, todo mundo se sente excluído dessa narrativa e todos se sentem preocupados de estar sendo inserido indevidamente. Então é uma narrativa que não ajuda. Criminaliza o Congresso? Ele reduz o Congresso. Eu acho que o Bolsonaro, que se elegeu com a narrativa, com o compromisso do combate à corrupção, se ele receber alguém que faça uma proposta de corrupção, ou algum partido que vai lá e condiciona o apoio a algum benefício pessoal, algum ato de corrupção, que ele denuncia. Esse foi o compromisso que ele fez. É para isso que ele foi eleito com essa narrativa. Agora, dizer que a busca por espaços políticos da gestão do Estado brasileiro, por si só, traduz em toma lá da cá, traduz em corrupção, é uma narrativa que não vai ajudá-lo a governar. Agora, deputado, nós mencionamos que a bancada fechou questão, são 54 deputados, a bancada do PSL. Mas o Centrão, 13 partidos, para além um pouco do Centrão, se reuniu e também se manifestou contra alguns pontos da reforma, né? Fez referência a mudanças no BPC e também na aposentadoria rural, não é isso? Como é que o senhor avalia as chances disso cair e o senhor fez uma referência a uma reforma ruim, do seu ponto de vista? Por que a reforma é ruim? Do meu ponto de vista, ela é ruim porque o governo, quando a defende, né, a fala do Paulo Guedes, ele sempre insiste de que vai gerar uma economia de R$1 trilhão. Fala bem alto, né? 1 trilhão. Mas ele fala que é em 10 anos. Então, na verdade, é uma economia de 83 bilhões ao ano. O orçamento anual do Tesouro Nacional, só para 2019, já é de 3 trilhões e 381 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um percentual de menos de 0,5% do total da previsão da receita anual brasileira, é que seria essa economia anual com a Previdência. E para quem que nós vamos fazer essa economia? A proposta não deixa evidente, nós vamos tirar de uma massa de milhões de pessoas que vão receber benefícios, que vão deixar de receber, ou porque vão morrer antes, ou porque o tempo vai reduzir, ou porque vai reduzir os benefícios, tira dessa massa um recurso que, via de regra, circula no mercado todos os dias. A média, né, 99% dos aposentados pega o dinheiro hoje e gasta ele amanhã, se não é pagando a conta de ontem. Eles não estão fazendo reserva disso aqui. E para pegar esse dinheiro, para colocar de quem? Colocar no tal do mercado, que não dá nenhuma garantia de retribuir nada para essa população toda aqui. Que por causa do princípio da capitalização. Né? Não só pelo princípio da capitalização, né? A capitalização já é o futuro, né? Mas só de alterar datas. Vamos falar só da massa que já está no mercado próximo, que vai ser a vítima imediata da aposentadoria. Aqueles que estão perto da aposentadoria, que vão ter que ficar mais 10 anos trabalhando, que vão chegar a 70 anos para ter uma aposentadoria integral, integral, mas não é acima do teto, né? Então, essa massa já tem esse problema imediato. E a outra que você bem disse, que é a da capitalização. Não é possível, matematicamente falando, e pela realidade do mercado de trabalho, que nós vamos pensar que uma pessoa vai estar por 40 anos regularmente empregado para ele ter recurso para depositar. A capitalização, só para quem não sabe, ela prevê, quer dizer, ela está inserida na reforma, mas o detalhamento dela não. E ela, aí vem numa lei infraconstitucional. E ela prevê que só o trabalhador é que recolhe. Isso já está na PEC, né? Isso. O empregador e o Estado não recolhem. Então, isso muda
completamente a forma de recolhimento do benefício. Deixa de ser um benefício. Exatamente. Inclusive. Então, assim, eu, com a minha pouca compreensão, né, do papel do Estado na justiça social, da previdência na justiça social, e da minha pouca compreensão de previdenciária e tributária, mas dou conta de enxergar que ela vai ser extremamente ruim para a classe trabalhadora. E sem discutir essa história do déficit, né? Se nós tivermos a Previdência como um instrumento de justiça social, que é e deve ser, nós não temos que sofrer tanto assim se ela gerou um déficit de alguns bilhões ao ano. Porque nós temos que pensar o Estado como um todo e repensar não só na perspectiva de prejudicar os trabalhadores em favor de outros setores, mas na perspectiva de entender o papel do Estado, que é de acolher a população. A alegação no é sentido... que há uma insolvência. Mas é uma insolvência se você tratar apenas como se fosse um regime de caixa, como se fosse uma empresa à parte. Mas se nós pensarmos no Estado como um todo, não tem essa insolvência. Não tem essa insolvência. O Estado tem recursos, tem instrumentos jurídicos, estratégicos, para poder recompor essa capacidade de pagamento. Então, eu sou contra a reforma como um todo, tá certo? Por essa percepção que eu tenho, né? E aí, assim, o Centrão já deu sinalização clara de que não aprova esse texto, que considera ele ruim, né? Tanto é que já declarou onde não admite. Questão do BPC, e outros partidos, o meu partido, o PDT, já fechou a questão também contra o conjunto da reforma. Contra o também. conjunto da reforma. Agora, eu não sou contra a reforma porque o PDT é contra, não. Eu sou contra porque eu fui contra desde a reforma do Lula, fiz todo o enfrentamento aqui com o Itamar Franco, né, quando aprovou a Lei Complementar 64, eu já estava nessa luta e naquele momento havia uma tentativa de alguns setores do Estado de unificar os nossos regimes, nós não deixamos. Brigamos com a Aécio Neves, que queria sangrar a gente na Previdência, brigamos com a Anastasia. Então, eu não sou contra, porque meu partido é contra. O senhor é um representante da Polícia Militar do Estado. Exatamente. Eu tenho uma percepção só macro. Só para quem não sabe, para localizar aqui. Eu sou contra, numa perspectiva macro, e tenho uma agenda bem direcionada, bem específica em relação aos militares estaduais e aproveito a sua oportunidade. Justamente. Vamos entrar na questão do projeto não é? de reforma previdenciária para os militares. O que o senhor achou disso? Não é? A reforma, só lembrando que a reforma chegou prevendo também alguns benefícios para a carreira como uma forma de compensar aquilo que ia ser tirado, a justificativa era essa, e aquela primeira economia que foi anunciada de quase 90 bilhões virou 10 por conta desses benefícios. Isso, então, foi alvo, claro, de muitas críticas. Como o senhor, que é um militar da Polícia Militar, como é que o senhor viu esse projeto? Primeira coisa que nós temos que clarear. O projeto de lei que está colocado na Câmara refere-se aos militares das Forças Armadas, que obedecem a uma regra própria. Os militares dos estados são outras regras. Ocorre que as regras dos estados e as regras do federal têm o mesmo fundamento constitucional, que é o direito ao regime próprio, em que a União tem autonomia para fazer para os federais, para as Forças Armadas, e que os estados têm autonomia para fazer para os policiais e bombeiros militares. Então o fundamento constitucional é o mesmo. E o que a PEC está fazendo? Mantém o fundamento constitucional para os militares federais e altera os fundamentos para os militares estaduais. E aí que vai a nossa discordância total, frontal, com essa proposta. Por quê? Mantém, e corretamente mantém, para os militares federais o direito a um regime próprio, em lei específica, onde eles poderão continuar com o modelo que tem, o modelo retributivo, em que a União reconhece a importância dos militares, enfim, e não cobra deles uma contribuição previdenciária para a aposentadoria, mas paga 100% para eles. E para os estados? Está modificando a legislação. Primeira modificação, que é uma tragédia para nós, é tirar do Estado a competência de legislar sobre pensão e inatividade dos militares estaduais. Então, o fundamento constitucional para os federais está sendo mantido, para os estaduais está sendo alterado e levando para o âmbito federal a legislação sobre pensão e inatividade. Isso por si só já é uma tragédia porque divide a nossa classe. Nós somos militares da ativa, da reserva, reformado e depois da sepultura,
nossas pensionistas, porque normalmente nós deixamos pensionistas, nós morremos primeiro que as mulheres, as pensionistas continuam como uma classe una. Em Minas Gerais não há ex-militares, há militares na reserva, há militares reformados. Então, o senhor não vê problema que haja digamos, um privilégio para os militares. O que o senhor vê problema é que porque foi diferenciado os militares das Forças Armadas foram diferenciados dos outros militares? Essa expressão privilégio, ela privilégio em relação à massa dos outros trabalhadores que terão perdas, não é? Que vão ter retiradas de direitos se passar a mas reforma. No caso dos militares estaduais, está impondo perda. Tá? Tanto é que a propaganda oficial do governo federal, nos outdoors, na chegada do aeroporto em Brasília, é uma manchete manifestada, é uma manchete do Valor Econômico, manifestada pelo ex-deputado e secretário da Previdência, Rogério Marinho, que diz que os estados serão beneficiados financeiramente com a reforma dos militares estaduais, dos bombeiros e policiais militares. Então, é claro que o governo federal está buscando apoio dos governadores, para os governadores trabalhar suas bancadas para aprovar a reforma e, como o barganha está dizendo assim, olha, pode aprovar que vocês serão beneficiados. Vocês não terão o trabalho, sujar a mão para sangrar os militares, para sangrar os militares, mas vão ser beneficiados. Em troca disso, me dê voto. Tá certo? E é isso que o Zema está fazendo. E é importante a gente colocar aqui que o governador do estado, ele tem uma grande responsabilidade nessa estratégia. Os militares estaduais precisam saber disso, que não há nenhuma inocência na atuação do governo do estado ao reunir, igual reuniu há 15 dias atrás, os governadores do Sul e Sudeste para organizar a aprovação da reforma da Previdência lá em Brasília, inclusive dos militares estaduais. Não há inocência, há uma estratégia de resolver lá e ele não ter o desgaste político aqui. E resolver desonerar a folha. Exatamente, desonerar a folha. Agora, deputado, a gente tem que avançar, tem um assunto que eu não posso deixar de tratar com o senhor, porque aqui rendia muito mais, mas vamos lá. Vamos lá. O senhor está no grupo de trabalho do projeto que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou para o Congresso, que já está na Câmara. Esse grupo está analisando esse projeto. Ele foi pivô também de um embate entre o presidente da Câmara e o ministro Sérgio Moro, que queria pressa, e o presidente da Câmara ficou um pouco agastado com o tom. E, enfim, o fato é que o projeto está lá e o ministro quer que ele ande junto com a reforma da Previdência. Projeto anticrime tem lá uma série de pontos e tal de trabalhar contra o crime organizado, né, de coibir o crime organizado e outros pontos importantes. Eu queria saber primeiro como é que está esse grupo de trabalho e se tem realmente chance desse projeto caminhar Olha, para e passo com a Previdência. O grupo de trabalho está caminhando bem, né? Temos inclusive o Lafayette Andrade, deputado estadual aqui, na comissão. Aprovamos essa semana o plano de trabalho, haverá audiências públicas, vamos dialogar com muitos especialistas, com a sociedade, temos 90 dias para trabalhar e é necessário, né, sobre qualquer caminho que começasse, esse trabalho teria que acontecer. Regimentalmente, o projeto poderia começar por uma comissão, passar por 3 comissões, demorar 1 ano para tramitar, poderia nomear uma comissão especial, mas em qualquer hipótese, regimentalmente, os projetos iam se juntar. O projeto que foi capitaneado pelo próprio Rodrigo Maia, através de um estudo que ele nomeou, porque o Rodrigo Maia em 2017... O do Alexandre de Moraes. Mas aqui não é do Alexandre, foi o Rodrigo Maia que nomeou uma comissão de juristas em que o Alexandre de Moraes era o coordenador para apresentar. Então, do ponto de vista do que se pretende, não só os 2 projetos, as 2 iniciativas do Moro e do Alexandre de Moraes, vamos dizer assim, se convergem, como converge também com outros projetos que estão tramitando. Então, eu discordo daqueles que compreenderam que a criação do grupo de trabalho era para impedir o avanço da discussão. A discussão tem que acontecer, nada na Câmara vai acontecer, a não ser uma medida provisória que tem eficácia imediata,
ainda assim vai ser debatido em plenário. Então, acho que teve uma narrativa equivocada, obviamente, que gerou um bate-boca entre Moro, Maia, e isso alimentou uma narrativa de que o grupo de trabalho era para impedir. Eu não discuti a criação do grupo de trabalho, eu fui indicado pelo líder do meu partido. Então, tenho uma clareza grande, o grupo vai trabalhar, nós já ouvimos o Alexandre Moraes, na semana que vem vamos ouvir o Moro, e não é ouvir para cumprir tabela, não, é porque nós precisamos de compreender, e regimentalmente os projetos vão tramitar juntos mesmo. Agora tem questões polêmicas, né? Tem muitas questões polêmicas, né? Mas as polêmicas, elas já eram polêmicas, não é porque foi proposta agora. São temas que estão colocados e nós temos que enfrentar. Por exemplo, a execução da segunda instância. Essa é uma iniciativa. Primeiro que o judiciário já manifestou. Então não tem nada de novo e que não esteja já na agenda do debate no mundo jurídico e político. O Senado aprovou, Supremo, inclusive, né, o Supremo, exatamente. Decisão, né? Há uma decisão aqui que ainda o Supremo vai discutir. Esse tema, por exemplo, é um que eu acho que, por lei, não resolve. Se resolvesse, o Supremo tinha uma decisão pacificada. Porque a discussão que está no Supremo não é se pode ou não pode prender em segunda instância, é se o trânsito julgado, né, aquela premissa constitucional de que ninguém será culpado antes do trânsito julgado, se aplica na segunda instância. Né? Então, é uma discussão constitucional. Então, eu entendo que esse tema, por exemplo, deve avançar em uma emenda constitucional que está tramitando na Câmara. O senhor é a favor de que isso seja retirado do pacote? Não é que eu seja a favor que seja retirado. Eu entendo que é insuficiente, assim como é insuficiente hoje, a definição por lei tem que ser por PEC. Sim. E esse tema está na Câmara? Está na Câmara, já foi aprovado no Senado, tem um texto que, na minha avaliação, atende tranquilamente, corretamente, a premissa da execução da segunda instância, mas alterando a Constituição. Então, não se trata de um posicionamento contra ou a favor, é de qual medida vai dar mais eficácia, vai dar a eficácia que se busca, que é a execução, para aqueles que defendem. Deputado, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já acabou, vai andar junto com a reforma da Previdência? Vai. Eu posso assegurar isso. A comissão está muito bem coordenada pela deputada Margarete Coelho, especialista, um grupo de trabalho suprapartidário e que não é homogêneo no pensamento, e essa é a essência da discussão política e da construção de legislação. Eu tenho total convicção que esse grupo vai entregar um resultado e, regimentalmente, vai ajudar ao debate, a colocação em apreciação no plenário mais rápido que poderia ser até mesmo uma comissão especial. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço e quando puder voltar, me chame. Vai ser um prazer. Então, eu conversei aqui com o deputado federal, subtenente Gonzaga, que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele faz parte também de um grupo que analisa aquele projeto que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou ao Congresso, o projeto Anticrime. Conversamos sobre esses assuntos, também sobre o projeto que propõe a reforma previdenciária dos militares, um assunto polêmico. E o Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é fácil. Acesse o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.